Estamos ao vivo para mais um programa com o Dr. José Renato Pedrosa, no euqueromaigreja.com, todos os dias 21 horas da noite. Doutor, é contigo. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estou muito feliz por estar aqui com os irmãos, começando mais esse outro trabalho. E estava comentando com os irmãos agora há pouco que nós estávamos fazendo um trabalho de reforma da igreja, né? Então, um trabalho muito bonito, mas é um trabalho no qual você tem que sacrificar alguma coisa, né? E quando você vai reformar uma casa velha, você pega e começa a quebrar, né? Irmãos, tem um telefone aqui que eu vou ter que tirar. Espera um pouquinho. Obrigado. E nós estamos num trabalho, num processo muito complicado, mas muito bonito, de reformar a Igreja de Cristo. Não parece ser uma coisa assim, uma utopia, mas é um desafio muito grande, porque nós sabemos que, biblicamente, a tendência dessa igreja é se tornar a igreja de Laodiceia. Ela que vai crescer cada vez mais. Como nós vivemos pela fé e temos coragem, nós vamos tentar viver esse momento como Jesus enfrentou o desafio nos tempos dele, né? Imagina aquela época, Jesus chegar para aquela multidão e dizer que ele era o Messias, que ele ia mudar aquilo tudo, que estava tudo errado. Foi uma coisa muito difícil. Ele conseguiu, e considerando que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, nós também podemos fazer esse trabalho, né? Eu acho que não é difícil, mas só a misericórdia de Deus para entender o nosso sonho, para entender o nosso desejo, né? E para fazermos essa obra maravilhosa. Eu queria falar para os irmãos, eu falei alguma coisa em off, e para os que estão nos ouvindo, não desistir, é um desafio grande, mas não desistirem, não é? Vamos continuar fazendo a obra de Deus da melhor forma possível e lutar para que toda essa heresia que anda fazendo aí, a gente tentar resolver isso aí de uma forma que a Igreja de Cristo possa vencer todo esse trabalho aí de uma forma muito bonita. Eu não sei o que os irmãos têm para falar ou para perguntar. O Cláudio Guerra, eu liguei, ele estava chegando em casa agora e ele não vai poder atender a gente agora, né? Então nós vamos esperar mais tarde para a gente fazer esse contato com ele, se ele vai poder estar aqui conosco. Então, vamos continuar esse trabalho A minha imagem parece estar travada, não, irmão? Não tá, só está entrando a imagem. Não. Eu vou, enquanto os irmãos... Tá normal, então? Fala um pouquinho, não. Vou reiniciar de novo. Enquanto o irmão fala ainda, só faz alguma coisa que eu já estou voltando. Um minuto. Tá bom.
Tá bom. Deus abençoe aqui o irmão Zaurelis, o irmão Raidelmo Santos. Estávamos com saudade do irmão Raidelmo Santos. Irmão Odon Júnior, irmão Gederson Zeferino, na Espanha. Irmão Christian Calegari, Santa Catarina. Pastor Carlos Macedo. E a irmã Ana Ildinha Martins. Contigo, irmão Dr. José Renato Pedro. O pastor pode iniciar as perguntas e depois eu vou falando mais alguma coisa aí que vocês acharem. Pode começar as perguntas. Hoje não tem muito o que fazer de introdução, porque ontem eu praticamente, vamos dizer assim, de tudo que a gente falou, foi o final, né? E foi essa parte que nós estamos trabalhando. Se nós queremos resgatar a Igreja de Cristo, tem que ser pelo fundamento. E enquanto a Igreja preferir outros dogmas em vez de Jesus Cristo, aí não tem jeito. Não tem jeito. Se Jesus Cristo não é o Senhor da sua igreja, meu amigo, acabou. Não acabou a igreja, acabou o templo, acabou tudo. Se eles procurarem a arca, ou procurarem o sábado, ou a língua estranha, ou o batismo, ou o ídolo, ou a transfusão de sangue, ficar procurando essas coisas para manter o povo afastado de Jesus. Se nós conseguirmos mostrar claramente para todas essas religiões a intenção que esses dogmas têm de afastar as pessoas de Deus e conduzi-los para o inferno, a gente conseguir que Deus abra a mente e o coração desse povo. Eu tenho certeza que a reforma começa por aí. Conhecendo Jesus Cristo, aí o povo vai se libertar desses dogmas. E eu tenho citado sempre o exemplo do ladrão na cruz, que é uma exceção. Jesus não nos preparou para todos fazermos como ladrão na cruz. Pintar, fazer um montão de confusão, na hora da morte, aí encontra Jesus. E se não conseguir encontrar? Se não der tempo? Então foi uma exceção, mas ele foi salvo pelo julgamento de Deus, não pelos méritos dele. Ele só reconheceu a situação de pecador e reconheceu Jesus como Salvador. Ele foi grandemente beneficiado por isso. Agora nós temos que preparar as pessoas para esse encontro com Jesus, né? Ninguém pode ficar esperando que nem um ladrão na cruz que venha acontecer alguma coisa nesse sentido. Mas está preparado dia e noite, como nós já falamos aqui. Não para ser arrebatado só na pré ou durante ou após tribulação. Qualquer momento da vida nós estamos preparados para encontrar com Jesus. Fica a palavra aí com os irmãos. Qualquer irmão que estiver aqui na mesa do Hangout, quiser fazer uso do áudio e vídeo para perguntar ao Dr. José Renato Pedrosa, ou os irmãos que estão lá no site, Diguinho, Eu Sou o Que Sou, Valdeci, Moisés, Felipe, Robert, Isauri, Maicon, Kaká, Roberto, Giovan, Costelinha, Ferdinando, Marco Ribeiro, Manu, Luciana, Lili e tantos outros que estão sem nome. Fala, irmão. Fala, querido, fala. Irmão, aqui o irmão Pedrosa e os demais irmãos. A gente poderia ler Marcos 13, do 18 a 23? Marquinhos 7, 13.
fala da grande tribulação, né? Isso, irmão. Lê, eu sei que tem voz de locutor de rádio. Lê, irmão. O irmão Christian. É o 13, 18 e 19? Não. É Marcos 13, do 18 ao 23. Ao 23, tá. Isso. Vou pegar outra tradução aqui. Amém. Amém. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para que enganam, se possível, os próprios eleitos. Estai-vos de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Amém. Em especial, o capítulo 20, que fala: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Irmãos, que quando o Senhor fala que Ele, na grande tribulação, abreviaria os nossos dias, como os irmãos interpretam essa passagem? O texto aqui é que Jesus ele ia antecipar a volta dele, né? Porque o grau de destruição é tão grande. Digamos, vamos fazer uma análise. Se Jesus fosse voltar daqui a 50 anos, provavelmente com o grau de destruição que está aí, estaríamos todos contaminados. Nós já estaríamos idolatrando tantas outras coisas, martelando dia e noite, que Jesus não é Deus e nem Filho de Deus. E com todas essas coisas nós vamos sentir cansados, somos humanos e no final estaríamos todos perdidos. Porque por mais que nós participemos da ceia, por mais que nós estejamos firmes na palavra, estudando e orando, congregando com os irmãos, o grau de destruição, de degradação da igreja é tão grande, e o objetivo deles é de aniquilar tudo, que nós mesmos não seremos capazes de persistir. Então, Jesus, sabendo disso, ele vai antecipar a vinda dele. Vamos dizer, se fosse voltar daqui a 50 anos, ele vai voltar daqui a 20 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 15, porque a coisa está muito difícil, está muito feia. Você vê como nós estamos falando, essa arca nós estamos tendo como exemplo, é uma heresia tão grande, é uma blasfêmia tão grande, porque ela hoje é um instrumento para o anticristo reinar. Ele vai sentar lá nesse templo com essa arca lá. Então eles vão sentir assim uma alegria tão grande de profanar aquele templo, né? Só que eles vão viver só 3 anos e meio. Deus consentiu isso para eles morrerem, para eles se autodestruírem ali. Então, é sensato mesmo que Jesus volte. Porque senão, não teria mais chance, não. Ele só vai fazer isso porque ele sabe que tem os escolhidos dele. Que até os escolhidos deles iriam tentar enganar. E nós vamos ficar no meio dessa confusão aqui e sem saída. Não vai ter saída para nós. Eu sempre cito, igual o povo de Israel, fugindo do Egito, com o Mar Vermelho à sua frente, e o povo egípcio chegando perto deles, os egípcios.
e o Mar Vermelho na sua frente. Qual a alternativa que eles tinham? Ou eles pularem no mar e morrer, ou serem mortos pelos egípcios. Então Deus teve um grande milagre, fez um grande milagre com aquele povo, como ele já preveu, já disse há muitos anos, há muitos milênios, que ele iria resgatar a igreja dessa forma. Então isso é perfeitamente viável, né? Porque até próprio Satanás anda divulgando aí que nós vamos falar com um disco voador aí para justificar o arrebatamento da igreja. Sexta-feira, né, acho que nós estaremos falando sobre isso. Não sei se essa é a minha opinião, o que eu acho aqui na palavra. Não sei se os irmãos têm mais alguma coisa a acrescentar. Irmão Pedrosa, uma pergunta. O senhor crê que todos nós passaremos pela grande tribulação antes de reinar com Cristo, né? Não, tem três, vamos dizer, teorias. Certo. Né? A pré-tribulacionista, a Pode ser tribulacionista agora? e a pós. E as pessoas discutem muito isso, fica aquela discussão se vai ser assim, com a trombeta, do toque da trombeta do anjo, ou é a trombeta de Deus, ou qual é faz aquela confusão. Então, eu acredito que nós não passaremos, porque a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, e a maior parte das pessoas acreditam assim, que o anticristo ele só vai reinar quando o Espírito Santo subir com a igreja. Porque lá diz muito claro, quem o detém, quem o impede de reinar. O mundo jaz no maligno, está tudo preparado. Ele só não se assanha e assumir a situação dele é porque ele está realmente bloqueado pela presença do Espírito Santo. Como é que ele vai se manifestar aqui para as pessoas? Ele está aqui, o mundo jaz no maligno, mas ele não se manifestou. E ele vai se manifestar nesses 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, que ele vai construir o templo lá em Jerusalém. Depois vai se sentar nesse templo e vai dizer que é o anticristo. E vai dizer que é Deus e todos o adorem. Então, essa é a interpretação mais comum. Mas o que eu digo sempre, irmãos, isso não tem a menor importância, não tem a menor importância para nós, não faz diferença nenhuma para nós. Vai fazer diferença para quem ficar aqui, que vai passar o pior período da vida dele aqui. Então, nós temos que nos prepararmos todos os dias, não se desviar da fé, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos 13:13, onde está aqui, onde nós estamos lendo, no versículo 13 desse capítulo já fala isso. E seja no pré, no durante ou depois, estando preparado, a gente vai subir. Não tem problema não, a gente não pode ficar sem Jesus, esse que é o fundamento, sem o Espírito Santo. Aí o negócio fica difícil. E ele está aqui 24 horas com a gente. E ele não nos despreza. O que pode acontecer é que nós venhamos a desprezá-lo. Mas ele veio aí justamente para cumprir a palavra de Deus. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse, e deixarei convosco o Consolador. Enquanto o Consolador estiver aqui, o inimigo não vai reinar. Certo. Mas o senhor não crê que, porque Marcos aí, no capítulo 13, o senhor não acha que Marcos está avisando a igreja de Cristo que vai passar pela grande tribulação? Eu interpreto assim, entendeu? Ele está avisando a gente, olha cuidado, tomara que Cristo não pegue vocês no inverno. A grande tribulação é grande tribulação mesmo. Jesus mesmo é que ele disse que vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Certo. Nós estamos vendo já um montão de falsos profetas. Nós já estamos passando o caminho estreito aqui. Os cristãos verdadeiros são difíceis de encontrar emprego, são difíceis
de encontrar assistência médica, difícil de encontrar decisão jurídica favoráveis a eles. É um negócio bem complicado, né, para as pessoas que servem a Jesus. Então, nós deveremos estar apoiando no ensinamento dele, que de permanecer firme. Mas eu não acredito que passaríamos por isso, não. Porque não tem necessidade, se nós já estamos salvos. Nós estamos com Cristo, para que nós iríamos nos purificar? Agora, os judeus, sim. Esses que negam a Jesus Cristo, 144 mil deles vão ficar lá. Eles vão ser provados como se prova prata e ouro no fogo. 144 mil deles vão reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles mataram, a quem eles transpassaram. Então, apesar desse povo todo, talvez os judeus verdadeiro mesmo, original no mundo, talvez tenha, segundo Alex Jones, 1% deles. E esses outros sionistas são 100% contra Jesus, né? Os sionistas, que são os falsos judeus. Mas eles nunca tiveram capacidade para entender que Jesus era o Messias. São poucos judeus messiânicos que existem, né? E lá nesse tempo eles vão precisar passar por esse sofrimento para aceitar. Se nós agora, de bom grado, já aceitamos a Jesus, reconhecemos nosso pecado, nossa condição de pecador, e reconhecemos Jesus como nosso Salvador, para que nós iríamos sofrer lá? Para reconhecer isso que nós já reconhecemos? Então, aquilo que se diz, né, popularmente, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? E isso, por favor, gente, não é versículo, não está na Bíblia, não, é um dito popular. E essas pessoas que Deus ainda tem um plano, um amor por esse povo judeu, Ele ainda vai querer resgatar esse povo. E a única forma vai ser deles passarem por um sofrimento tão grande. Mas a coisa mais importante é estarmos preparados. Eu acho que quem vai precisar passar por essa tormenta vai ser para aqueles que estão longe de Deus, que conhecem e não aceitaram. Já nessa questão da tribulação, doutor, eu vou ter que então, já que a opinião do senhor é um pouco diferente da minha, eu vou ter então que começar também a pesquisar sobre isso, porque eu particularmente creio. Se eu estiver errado, que me corrijam e tal. Mas eu creio que todos nós vamos passar vamos passar pelo fundo da agulha. Entendeu? Eu posso dar minha opinião? Pode dar minha opinião? Claro, irmão, com certeza. Concluí que eu gostaria de dar minha opinião sobre essa questão da grande tribulação, do arrebatamento. Vamos falar uma coisa, posso... A Bíblia fala sobre o filho pródigo. Certo. Que o filho pródigo veio, pediu todos os bens para o seu pai, saiu, fez tudo o que ele queria e, em determinado momento, entrou na real. Certo. Ele voltou para o pai. E o que aconteceu? Ele foi recebido num grande banquete. Depois veio o filho mais velho. E o pai tentou reconciliar o filho mais velho com o filho mais novo que saiu. Eu creio que isso é uma tipologia do que vai acontecer. O que está acontecendo. Nós somos gentios, salvos pela graça. Somos o filho pródigo que saímos da proteção do pai. E então caímos na real e voltamos através de Jesus para a proteção do pai. O povo judeu é o filho mais velho, que ainda não aceitou essa reconciliação dos gentios com o pai. O arrebatamento da igreja e a tribulação, como disse o Dr. Pedrosa, vai ser exatamente nesse momento que o pai vai tentar reconciliar o filho mais velho conosco, que somos os filhos mais novos. Aquela coisa, a tribulação vai ser para quê? Para punição e para reconciliação. Se nós estamos reconciliados com Cristo, nós não vamos ter que ficar aqui. Irmão, mais que punição, eu creio que, eu não posso dizer, a palavra certa não seria aprovação. A palavra certa, eu creio que seria seleção.
Porque aquele que realmente é dele, suportaria a tribulação, entendeu? Quer dizer, seria uma questão de... eu não sei se seleção ainda é a palavra certa, mas eu não consigo encontrar a palavra certa para isso. Porque é muito fácil tu hoje se converter a Cristo e amanhã você ser arrebatado. Mas como vai testar a tua fé e o teu amor a Cristo e a tua fidelidade? Sem passar por agulha. O irmão entendeu onde eu quero chegar? Sim. Não, meu irmão. Aí o sacrifício de Cristo não tem mais finalidade. Se eu Exatamente. sofrer para alcançar minha salvação, então eu não preciso de Jesus. Aí que o pessoal começa a complicar. Aí que o pessoal diz, não, porque eu tenho que passar. Aí que eu digo que, biblicamente, nós não teríamos essa necessidade. Ele levou sobre si as nossas dores. Sim, não é? certo. Aquele que, se eu receber Jesus, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo vai subir para o céu, eu vou subir com o Espírito Santo. Agora, se ele não estiver aqui, o Espírito Santo vai subir e eu vou ficar aqui. Entendeu? Felizmente, vai ter uma segunda chance, mas são poucos que vão ser salvos nessa segunda chance. São 144 mil, que a palavra de Deus mostra. Quem são esses? São os que vieram da grande tribulação, que têm as suas vestes sujas, né, de sangue. Mas se a gente fosse pensar dessa forma, então todos nós teríamos que sofrer muito, sofrer, senão só seria salvo quem sofresse. E Isaías, antes de Jesus nascer, já disse, ele levou sobre si as nossas dores. E por isso que a salvação é de graça. É um processo, seria tão doloroso, tão traumático, que nós não conseguiríamos alcançar a salvação. E hoje, por ele ser tão fácil, nós esnobamos, não é, esse processo. E se fosse necessária a tribulação para nós sermos salvos, e as pessoas que morreram antes da tribulação, não seriam salvas? Não, mas a palavra de Deus diz aqui claramente, ó. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, a vinda do Senhor. Apóstolo Paulo. Mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que eu vos escreva. O apóstolo Paulo já sabe, olha, pô, vocês estão sabendo disso. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então se lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então você não está em treva, aquele dia não vai ser uma surpresa para você. É isso que eu falo, nós já temos que estar preparados todos os dias. Hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, ou daqui 10 ou 15, 20 anos, quando ele vai voltar. Então nós não vamos ser surpreendidos com isso. É isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Agora, os que vão ficar aqui vão ter uma surpresinha muito grande. Os que vão ficar aqui. Então, irmãos, eu vou repetir isso de novo, do início. Olha aqui, eu vou só concluir aqui. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Aí que a gente combate esse pessoal das trevas, né? Então, só repetindo de novo, o apóstolo Paulo, olha como se ele se dirige àquelas pessoas. Mas, irmãos, e antes ele está falando do toque da trombeta, como Jesus vem ao céu, no capítulo 4. Nós estamos aqui no 5º. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Eu já achava isso uma coisa assim tão normal, o pessoal já estava sabendo disso, que eu não precisava nem escrever. Ó, vou explicar isso para vocês como é que vai ser. Então era uma coisa que o crente já estava sabendo disso, não tinha nenhuma dúvida. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreverá repentina destruição como as dores de parto,
que ela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, isso ele está falando para os outros, né? Agora, mas vós, irmãos, já que não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como ladrão. Já não estás em trevas, então aquele dia não vai te surpreender. Como um ladrão chega assim, eu não estava preparado, eu não estava sabendo. Nós já estamos preparados. Eu sempre digo, nós estudamos todas essas coisas sobre os finais do tempo, o anticristo, como ele vai reinar, como ele vai ser um homossexual, como ele vai sentar naquele templo, vai usar a arca da aliança, vai fazer sinais de prodígio. Nós sabemos tudo isso. Mas, muito mais do que isso, nós temos que estar preparados para receber Jesus. Jesus, o problema do anticristo é de quem vai ficar aqui. Nós estamos pregando para as pessoas saberem, olha, esse Deus de vocês estão construindo o templo de Salomão, esse templo, quem vai reinar nele agora é o anticristo. A arca da aliança, vocês estão negando a salvação, vocês estão fazendo o trabalho do anticristo. O anticristo, quem é o anticristo? É aquele que nega que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou. O João falava isso, o apóstolo Paulo, filhinhos, não é? Ele sempre alertando nesse sentido. E repetindo agora o quarto versículo, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E aí você vê que esse pessoal que reúne nessa sociedade secreta, vão para o cemitério, tudo isso, eles fazem tudo isso de noite, de madrugada, todo vestido de preto, no escuro. É um negócio assim que tem tudo a ver com isso. Mas, repetindo, irmão, nós temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. Nós estamos preparados todos os dias para o arrebatamento da igreja. Agora, para encontrar com o anticristo, vai ter 3 anos e meio para ele botar um melzinho na boca deles, enrolá-lo. Poxa, como esse homem é bom. Olha como que ele está fazendo um governo muito bom. Aí vai dizer, olha, agora eu quero que todos vocês me reconheçam como Deus. Mas você é Deus? Não, nós estamos esperando Messias, sou eu. E não tem mais Messias para mim, eu sou o anticristo. E daí, o que você vai fazer? Os que não aceitarem serão decapitados. O povo covarde que está aí hoje, irmão, eles sequer têm coragem de abrir a Bíblia e estudar. Imagina esse povo para recusar o anticristo e permanecer aquela perseguição ali. Então, é muito melhor estudar um pouco mais da palavra, cuidar das nossas vidas hoje e ficar atento principalmente contra os falsos profetas. Foi a coisa que Jesus mais falou, que a Bíblia mais fala, e o cara mais perigoso que tem são os falsos profetas. Ele tem cara de pastor, Bíblia de pastor, tudo isso, mas é um falso profeta. Porque o satanista é fácil identificar, uma prostituta, um ladrão, um assaltante, tudo isso é fácil identificar. Agora, o falso profeta, esse é o mais perigoso de todos. Pois, só a última pergunta e dou meu tempo para os irmãos. Você supõe que o povo será marcado depois do arrebatamento, né? Vai ser, porque o povo de Deus não vai receber esse sinal. Tá. Doutor Pedrosa, então entra a questão. Esse sinal, automaticamente já perdeu a salvação. Certo. Lembra que o senhor comentou sobre o que está acontecendo com a sanidade, com a sanidade nos Estados Unidos, e também vai chegar no Brasil, sobre a questão a partir do ano que vem, eu também li essa notícia, que a sanidade pública americana, para você ser atendido, você vai ter que ter um chip na tua mão, onde consta todos os seus dados. Dados ou dados? Sim. Nós já falamos sobre isso aqui. Eu vou falar de novo. Não sei se eu vou conseguir botar aqui o documento. Ó, o sinal da besta, o chip. Vou ver. O irmão me...
Vou acrescentar uma informação nova hoje. Tá? Deixa eu ver. Você vê como isso é premeditado. Vamos ver se os irmãos... Vou compartilhar essa tela. Deixa eu abrir aqui. Toda. Agora eu aprendi aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu diminuo o zoom, aumenta a tela. Eu estava aumentando. Agora, ó. Diminuir o zoom, aumenta a tela. Compartilhar. Opa. Ai, ai, ai. Ué. Deixa eu... Espera, deixa eu... Eu tinha colocado aqui só um minutinho. Separei aqui o documento, apareceu na tela. Está aqui na tela, já vou mostrar. É relacionado ao chip. Eu vou adiantar. Nos Estados Unidos, há muitos anos, eles fizeram uma vasta campanha lá, dizendo, olha, cuidado, estão desaparecendo as crianças. E então nós vamos tomar uma medida para proteger as crianças. Nós vamos fazer com que as crianças fiquem protegidas. E para isso, elas vão precisar botar um chip no seu corpo para que ela seja... Está aparecendo aí? Sim. Amém. Apareceu? A tela do mão chip, do chip? Sim. Tá aparecendo aí, né? Então, já há muitos anos vocês veem esse projeto aqui, isso há 15, 20 anos. Tem um grupo aqui de pessoas, talvez umas 30 pessoas aqui, de maçons, lá de Missouri, tá? A grande loja de Missouri, e eles fazem esse projeto. Eles já tinham isso há uns 10 anos, 50 mil crianças cadastradas com o Mochip. Esse sistema aqui, ó, tá vendo a loja maçônica, o símbolo da maçonaria aqui, em frente à loja deles, esse sistema que eles chamam Mochip. E o que significa esse chip? É exatamente as iniciais de Child Identification Program. CH é Child, crianças no singular. I, Identification. P, Program. Bem sugestivo, né? Para a sua criança não sumir, não ser sequestrada, nós vamos botar um chip nela para ela ficar segura. Mas você já estava suspeitando disso há muito tempo, que queriam botar chip nas crianças. E eles colocaram aqui em cima a propaganda, ó, Maçom Chip. Esse O é o chip do maçom.org. Se você botar mochip.org, se alguém quiser entrar aí no site agora, você vai entrar. mochip.org. mochip.org. Tá? Doutor Pedro, aí você vai ver que eles colocam aqui a propaganda. Não é it's not what we do, it's who we do it for. Não é o que nós fazemos, mas é para quem nós estamos fazendo. Não é o que nós estamos fazendo, o chip, mas para quem é que nós estamos fazendo? Para as crianças. Então eles querem começar botando chip nas crianças. Vou passar aqui adiante. Então vocês entenderam isso? Isso já é um processo que está há mais de 10 anos. Tá? E
Aí você tem aqui, ó, o que eu tirei lá do site, ó, MD, chip, o esquadro compasso, Maryland Child Identification Program, outra loja maçônica de Marilândia, nos Estados Unidos, fazendo a mesma coisa, o mesmo projeto. Tá vendo? Eu vou voltar aqui. Agora, essa eu não tenho aqui. Vocês sabem qual saiu agora dizendo que é mentira, que eles não vão botar o chip nos Estados Unidos. Que isso é uma mentira. Estão dizendo na internet que eles não vão botar o chip nos seres humanos, nos americanos. É uma mentira. O que a Bíblia diz? Que vão colocar, e eu acredito que está na Bíblia. Se não for o ano que vem, ou daqui 2 anos, 3, 4, 10, 15, ou daqui 500 anos, mas que vão colocar, vão. Isso eu tenho certeza absoluta. E está todo o sistema preparado. E a necessidade, eles criam a necessidade por questão de segurança, por questões médicas, por questões de dinheiro. Agora eu pergunto a vocês, esse sistema americano, que foi criado agora, aliás, tem 2 anos, que ele já foi votado há 2 anos, só tomaram consciência dele esse ano, se chama Reforma Sanitária Americana. Primeiro, eles faliram todo o sistema americano de saúde. Eu estou procurando aqui, ó. Eu já mostrei aqui para vocês, ó. Isso aqui foi premeditado. Quando teve esse filme do Michael Moore, Psycho, SOS ou Psycho, SOS Saúde, mostrando que o sistema de saúde estava um caos. Aí o que eles fizeram? O Obama, agora eu vou botar a ordem. Então, reformaram todo o sistema americano de saúde e a ordem dele consiste em colocar esse chip. Qual o nome do programa de saúde para crianças nos Estados Unidos? Alguém sabe? Não sabem? Então depois você digita no sistema de busca aí. S-chip. Isso mesmo, o sistema de saúde agora, americano, não é mais da maçonaria não. O sistema de saúde das crianças nos Estados Unidos chama-se S-chip. O que significa chip? É children, crianças no plural, H, health, I, insurance, IP, programa de saúde, de seguro de saúde dos Estados Unidos, das crianças. É o chip. Entenderam? Por que eles estão botando o nome do programa de saúde chip? Já estão fazendo há 10, 15, 20 anos, não sei, esse programa para identificar para as crianças não serem sequestradas, estão cadastrando as crianças. E o nome do programa? Maçônico, chip. Eles querem botar o chip no ser humano e a palavra de Deus está lá em Apocalipse 13, acho que o versículo 17 ou 18. E foi dado a todos, pequenos e grandes, não é? Ricos e pobres, servos os patrões, né? De todo nível. E as crianças estão aí, exatamente na Bíblia. E você acha que eles não vão botar o chip nas crianças? É questão de tempo, se não for abril, que eles tinham anunciado abril, a maio. Agora, como nós, o povo de Deus, se levantou, e nós, principalmente aqui no Brasil, e começamos a soltar esse vídeo aí da Argentina, esse comentário, ele ficou escondido. Aí começamos a jogar para todo lado, no internet, no site, aí o povo já acordou. Eu falei, acho que agora vai dar confusão, vão enrolar mais um tempo, vão embromar mais um tempo, vão dizer que isso é mentira da internet. Você pode ter certeza que mais dia ou menos dia, mais um ano ou menos um ano, vai ser instalado. Já está tudo programado, o nome do programa de saúde americano é chip. Pô, isso é uma vergonha, cara. E exatamente como está na Bíblia. Pode ter certeza, essa é uma informação nova que eu queria passar para os irmãos, porque essa daqui é muita coincidência, né? Vocês verem aqui, ó, sinal da besta, o chip facilitará a cobrança de pedágio na freeway. Isso já é antigo. Isso aqui, ó, uns documentos
que eu já tenho os links todos aqui que eu pego, ó, Veriship, já está planejado há muito tempo. Tá? Aí na página, doutor Pedrosa, aí na página, irmã da página que o senhor está falando, a página se chama Masoniship, é só colocar www.masoniship.org. É igualzinho a página que o senhor está mostrando. Tá vendo? Pois é, eu salvei aqueles dados todos de lá, isso há muitos anos, e divulguei, ninguém sabia. Não é? E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Quer dizer, cumprindo mesmo, que covardia, a criança está ali, você vai botar um chip nela, né? E o dinheiro, vocês sabem que o dinheiro tem todos os símbolos deles, né? Então, nós estamos mostrando aqui que isso vai acontecer, eles querem cadastrar as pessoas. O código da Babilônia, cada letra valia um número 6. A vale 6, B vale 12, C vale 18, D 24 e vai assim por diante. E eles usaram tudo isso para fazer essas divulgações aí, né, desse implante do chip. Isso aí faz parte infelizmente, mais um sinal da vinda do anticristo, né? Isso faz parte. Não vamos ficar estressados com isso, não. Nós vamos ficar tranquilos. Quem tem que estar preocupado é a pessoa que não tem Jesus. Agora, se você for para um sistema religioso desse daí, que vão desviar a sua atenção, em vez de botar a sua atenção, o seu alvo, a sua base, onde você está, o seu alicerce, que é Jesus Cristo, eles vão botar o sábado, vão botar o dízimo, vão botar as ofertas, que isso é mais importante, vão botar ídolos, vão botar o batismo, vão botar o templo. Então isso aí, o dinheiro, a prosperidade, vão botar a arca, Jesus não é importante, o importante é a arca. Então, eles vão distanciando de Jesus. Se você entrar num sistema que vão colocando esses dogmas, que eles vão criando intencionalmente, você se afasta de Deus e perdeu. Isso que é o perigo. Não é? Os irmãos estão aí à vontade, pode comentar, falar mais alguma coisa. Irmão, graça e paz a todos. Paz. Irmão Raidel. O irmão, deixa eu ver aqui, Zé Rufino, né? Ele fez uma citação do verso 20 do livro de Mateus, que nós lemos lá no capítulo 13, e se falou muito sobre a tribulação. A gente que conhece um pouco sabe que existem 3 visões teológicas concernentes à tribulação, né? A pré, a pós e a meso, né? Antes, durante e depois da tribulação. E ele chamou atenção ao verso 20. Deixa eu... Nossa, o vento tirou aqui a página, só um instante. Que diz: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. E aí, esse capítulo fala mais de sinais concernente ao fim, né, a chegada de Cristo, o reino de Deus. E depois nós lemos lá um pedaço lá de Apocalipse, né, que me chamou a atenção quando nós lemos sobre a grande multidão, que o ancião pergunta: quem são esses? De onde eles vieram? E o ancião responde a João que aqueles são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Só que essa grande multidão, ela sai da grande tribulação. Ela vem da grande tribulação. E não sei se os irmãos pensam assim como eu, porque uma vez nós estávamos, eu e alguns pastores, alguns irmãos de várias denominações conversando,
E surgiu a hipótese de, se acontecer, se a Bíblia, que nós estudamos diariamente, der uma posição para essas três visões teológicas, se o arrebatamento for acontecer antes, durante e depois da tribulação. O que é que o senhor acha disso, doutor Pedrosa? Meu irmão, você chegou agora no site? Foi. Agora não, já estava aqui já no início. Não, nós já discutimos isso. Então que não tem preocupação nenhuma sobre isso. Você tem que estar preparado em todo momento. Se for durante... Não, preparado, mas tem que ser... Isso é igual o pessoal fica discutindo o sexo dos anjos, né? Não, mas o que a gente tem que ter certeza é que a igreja vai ser arrebatada. É isso. E que os salvos serão arrebatados. O restante é especulação. E não interfere em nada no resultado. Se você for arrebatado no pré, durante ou na pós, a diferença é que se você for arrebatado ou não. É isso que faz diferença. Aí as pessoas ficam criando um negócio, aí esquece de que Jesus vai buscar e que os salvos vão ser salvos. Aí eles ficam buscando essas coisinhas lá, discutindo, criando teorias. Por isso que se diz 3 teorias. Então, isso não deve ser preocupação para a gente, não. A preocupação nossa é de estar preparado, como eu li aqui em Coríntios, que o apóstolo Paulo falou. Eu estou repetindo, é ruim porque isso fica gravado e as pessoas vão ter que ouvir 2 vezes, né? Então, não vamos estender nisso não, que nós já discutimos, já falamos sobre isso. Porque nós não temos que estar preocupados com isso, o apóstolo Paulo falou, que nós já conhecemos o que vai acontecer. Agora, os que são da trevas, da noite, eles sim. Eles não estão se preocupando com nada disso, eles não acreditam em nada disso, não acreditam no arrebatamento. Então, isso aí que é perigoso. Mas para a gente não tem problema, não. Pode ficar tranquilo, irmão. Tá bom, o fato é esse. As formas de arrebatamento são teorias. A vinda de Jesus é um fato. Isso é fato. É um fato. Antes, depois, durante, não importa. Ele vai vir. Isso é fato. Eu costumo dizer, olha, aqui a minha imagem está congelada, irmão, de novo, ó. Eu vou ter que dar uma reiniciada. Vocês podem continuar discutindo aí, enquanto eu dou só uma saidinha aqui para descongelar a minha imagem? Tá vendo? Pode continuar discutindo aí. Tem pessoas no chat falando sobre isso, que está vendo um problema com a imagem então, aí. Coloca eles aí no papo. Só vou dar uma reiniciada aqui, por favor. Estão me ouvindo, vocês aí? Sim, irmão. Aqui, ó, a respeito disso, estava comentando, lá em Daniel, capítulo 12, a Bíblia, a palavra já está afirmando que a igreja vai ser arrebatada antes. Aqui no capítulo 12, ó, versículo 1 diz assim, ó: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Aqui já está confirmando, já, ó, Daniel capítulo 12. Aqui já está dizendo que o povo vai ser liberto dos dias de angústia que estão por vir. Pode falar ali, pode dar alguma opinião vocês. Só para não estender, agora eu não quero mais falar sobre o mesmo assunto que eu falei, só que fica 2 grupos, né? Não sei se o irmão entendeu a colocação que eu fiz, porque fica 2 grupos, os escolhidos e a grande multidão. Queridos, esse debate já foi feito, quem quiser rever mais de 2 horas de debate, está lá no YouTube, o debate é de número 56. 50? 56. Obrigado. youtube.com/. Eu respeito os pós-tribulacionistas, respeito os mesotribulacionistas, mas, sinceramente, ao meu ver, não faz lógica. Porque quando o anticristo reinar, todo mundo vai saber, aí o pessoal vai contar.
3 anos e meio e vai saber quando. Entendeu? Não faz lógica. Ah, o anticristo se manifestou, o grande líder mundial da paz. Aí o pessoal vai se preparar? Não tem. As virgens foram pegas de surpresa. Oi. Opa. Já Doutor? descobri, irmão. Estou aqui. É um programa da impressora que está entrando para atualizar e está causando esse problema. Eu desabilitei. Doutor Pedrosa, Amém. eu queria puxar um outro assunto. Vamos, fique à vontade. Nós sabemos que a maçonaria, o satanismo, tem um envolvimento. E o que o senhor acha desses livros? Eu tenho sobre o Daniel Mastral, mas livros como Rebecca Brown, esses livros aí que falam sobre a batalha espiritual, o que o senhor acha dessas teorias? Rebecca Brown, no livro dela, fala que até que ela já enfrentou um lobisomem, vampiro. O que o senhor acha dessas teorias? Você tem alguma opinião sobre isso? Aham. Olha, eu já falei isso aqui, que eu estive há 2 anos lá naquela Bienal do Livro, né? Bienal não, lá é Expo Cristã, né? Então são poucos livros que nós precisamos deles, né? E tem ali, o mais importante é a Bíblia. Agora, irmão, a maioria daquelas coisas que a gente tem lá, você sabe que a finalidade da igreja de Laodiceia é escrito pela igreja de Laodiceia. Agora, quando você tem um servo do Senhor que escreve um livro, aí é gostoso você ler. Por exemplo, eu gosto aqui, ó, do Cláudio Guerra. Ele fala pouco aqui do Evangelho, que aqui não era um livro do Evangelho, né? Mas aqui ele coloca o testemunho dele como ex-maçom e conta tudo isso. E ele só conta isso porque ele hoje não é das trevas, ele é da luz. Se ele fosse da luz, jamais esse livro sairia. Então, esse aqui é um livro que edifica. Um livro que reconta a história do Brasil. Reconta a história de uma forma assim maravilhosa, ou seja, conta a verdade. Porque tudo que tinha aqui de CD, DVD, livro, história, não sei o quê, era tudo mentira. Tudo mentira. Então Deus pega um homem simples dele, chega aqui, ó, tá lá, ó, vou te contar a verdade aqui do Brasil. O que é que acontecia aí? Todos esses canais de televisão comendo nossos impostos para comprar esses canais de televisão para enganar a gente. É coisa do capeta mesmo. E assim, muitos desses livros, eu citei já várias vezes, eu gosto de citar sempre, esse livro do Código da Vinci, é meia verdade com meia mentira, um best-seller, você vai ler aquilo, não tem nada. Agora, tem alguns livros que você tem que garimpar, porque, primeiro, se não tiver compatível com a palavra de Deus, para mim não tem nenhuma importância. Se for um testemunho, gosto daqui do Cláudio Guerra, para mim é um livro importante, que eu vou aprender com ele. E mostra aqui o testemunho dele, né? O que um homem pode fazer na sua tão grande maldade e acobertado, irmão, acobertado isso por um sistema todo participando disso. Todo participando. Aí você dá a impressão que era o cara que matava sozinho, não. É aqui na Praça 15, aqui na Praça Mauá, numa zona de prostituição, que eles reuniam, não sei o quê. Não vou entrar no mérito da situação, mas o livro é fantástico porque conta tudo isso. Era coisa que você duvidava que os destinos de um país tão grande esse como o Brasil eram discutidos numa zona de prostituição ali na Praça Mauá, onde chegavam os navios, ali uma boate ali, uma sauna daquela. O Cláudio Guerra era um daqueles, junto com bicheiro, traficante, artista, pessoal de TV, políticos, essa turma toda aí. E passando pela cidade como se fossem pessoas de bem, pessoas maravilhosas, que amam o Brasil, que amam o próximo, e tudo na maior corrupção. Então esses livros você tem que filtrar muito, irmão. Tem um cara aí, um tal de... Eu comprei o livro dele, não sei se vai chegar aqui. O Akel, né, Akel?
Isso aí é bênção, é para abençoar, né? Abençoar. Ele próprio abriu mão dos lucros dele, o desejo dele é levar, passar informação. Então você vê que a pessoa não tem aquele... A maior parte desses livros que você diz, desses líderes que estão aí, são outras pessoas que escrevem. Eles vão lá, compram aquele livro, o cara nem sabe o que está escrito ali, coloca no nome dele e pronto. Doutor. Aí vendem. Então não tem a menor credibilidade. O senhor Desculpa interrompê-lo, o senhor está devendo um livro também para o povo, hein? O povo está pedindo um livro. Já estão lá em Minas Gerais mexendo lá nos rascunhos. Já mandei alguma coisa para lá. Mas eu não sei, até outubro eu estou cheio de programas aí de anestesiologia, né? Trabalhando muito nisso, terminando de escrever mais um capítulo do livro. E talvez até o final do ano eu consiga adiantar um pouquinho o livro, mas já está rascunhando. Mas porque eu acho que no momento é necessário para aquele tipo, o que eu fiz, irmãos, nosso trabalho, como vocês estão começando agora, eu comecei nos morros, nas favelas, onde eu podia falar, na rua, nos hospitais, nos postos de gasolina, nas igrejas pequenas, uma por uma, depois fui para a internet, por telefone, mas eu era aquele cara chato mesmo. Falei, não, mas você tem que conhecer isso aqui. Toma o CD, toma o livro. Ó. Eu ia comprando o livro, mas tudo que eu ganhava, aquele Maçonaria e Fé Cristã, eu distribuí 3.500 livros. Eu comprava assim 10 livros, 20, 15, e depois sumiram os livros. Aí o John Scott Horrell veio aqui no Brasil numa ocasião e falou, ele soube, ó, tem um cara aí que está comprando toda a produção dos seus livros. Ninguém mais está comprando, mas chega um cara aqui comendo 800, 1.000 livros. Aí ele, quem é esse cara? Ele ficou curioso para saber quem era esse doido, né? Que estava querendo mudar o mundo. Aí um dia nós jantamos aqui na churrascaria em frente ao Tijuca Tênis Clube, aqui no Rio de Janeiro. E ele estava aqui no Brasil, que ele ia fazer dar um curso aqui no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E eu estava junto com outro pastor e nós jantamos ali. Ele falou, cara, aí começou a conversar comigo, eu mostrei o livro dele, o primeiro livro, todos os lugares cheios de anotação, todas as partes, a capa, todo lugar. E contei como eu fazia o trabalho. Falou, olha rapaz, eu já rodei o mundo inteiro, já preguei na África, em Israel, aqui no Brasil, em São Paulo, ele era professor do Seminário Teológico lá, Batista de São Paulo. Mas no mundo inteiro eu encontrei uma pessoa com tamanha intrepidez e ousadia que nem você. Seu trabalho está muito bonito, eu estou comovido com o seu trabalho, eu vou te dar 60% de desconto nos meus livros. Quer dizer, esse é um livro que edifica. O próprio cara, ele fez aquele trabalho maravilhoso, tão difícil, arriscando a vida dele, e praticamente me deu o livro de graça. E um desses livros que caiu na mão do Saad. Aí o Saad saiu e botou a boca no trombone. Você vê como uma obra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, ela não volta vazia. Esse trabalho que nós já fizemos aqui, se nós parássemos hoje, vai dar frutos. Ela não volta vazia a palavra de Deus. Então é sempre um ânimo para a gente continuar. E eu fazia isso sozinho, irmão. Sozinho, não tinha ninguém que me ajudava, nem mulher, nem filho, nem parente, nem amigo. Aí comecei a encontrar umas pessoas. Ah, você falava de Illuminati, ninguém nem sabia o que era. Maçonaria, as pessoas diziam assim, ah, isso não existe mais. Você está doido, isso é do tempo de Dom Pedro. Não existe mais. Os caras não sabiam identificar o que era uma loja maçônica. Você vê aquele símbolo, em todo lugar tem, eu vim agora da Argentina, cheio daqueles edifícios lá com símbolos da maçonaria. Só não vi, igual aqui no Brasil, não vi um carro na Argentina com símbolo da maçonaria. Agora aqui no Brasil você vê toda hora. Agora os edifícios lá são muitos do formato da maçonaria. Então, o livro que a gente está falando, ele edifica, né? Foi um livro bom, mas a maioria, vou te dizer, a maioria serve para nada, só para te confundir. Aqueles do Daniel Mastral. Se ele falasse de maçonaria, ele não venderia um livro, ele não conseguiria
vender o programa dele em lugar nenhum. Então ele sabia disso, então ele falava de satanismo, aí todo mundo ficava satisfeito, agora o pastor está preocupado com a gente, ele sabe tudo de satanismo. Mas uma mentira, mais uma farsa, e ninguém sabia nada. Porque o maior satanismo está ali dentro da maçonaria. Os líderes mundiais, todos eles ligados à maçonaria. Não é? Sociedade secreta, aí tem Rosa Cruz, Illuminati. Mas para vocês verem, eu sempre repito essa sequência de datas para que isso caia na cabeça de vocês, para vocês verem que isso não é coincidência. A maçonaria foi fundada no dia de São João, que é o padroeiro da maçonaria, dia 24 de junho de 1717. Tá, guarda aí, 1717. Quando que os Illuminati tomaram o corpo, a unidade, oficializaram, inclusive botando os símbolos dele para todo lado? Dia 1º de maio de 1776. Não é? Uns 50 anos a mais ali, uns 40 anos, 50, né? 76, 17, 20... uns 50 e poucos anos. Depois já surgiram os Illuminati, que veio o Adam Weishaupt na Baviera, Alemanha, era filho de maçom, foi trilhado na maçonaria, na Igreja Católica, depois ele criou esse movimento para governar o mundo, 1776. Em 1782, ele reúne com a maçonaria de todo mundo e convence que eles juntos iriam dominar o mundo. Ou seja, começou na maçonaria, criou o Illuminati e voltou para a maçonaria. Então, está vendo essa sequência? Nós estamos no ano de 1700 ainda. Mais 7 anos seguintes, eles fazem a primeira experiência de dominar o mundo. A Revolução Francesa. Mataram o crente à beça. Mataram os cristãos e queimaram as Bíblias. Em 1789. Você vê, de 1777 a 1779. 1789. Olha que desgraça que aconteceu nesse período no mundo. Irmão, não foi a semana nem o mês passado, não. Isso vem trabalhando com esse intuito. Fazer guerra e, sobretudo, destruir o cristianismo. Isso não é brincadeira, não é coincidência. É a coisa, assim como Jesus Cristo veio e instalou o plano de Deus aqui na Terra, a maçonaria instalou o plano de Satanás. Não é coincidência. 1717, 1776, 1782, 1789. Então, nesse período já ficou estruturado e eles foram trabalhando. A primeira desgraça que fizeram foi a Revolução Francesa. E eles se orgulham disso. E as pessoas querem dizer hoje que é diferente Illuminati e maçonaria. Todos são o mesmo objetivo. Passado esse tempo, chega 1800. E começam a criar revoluções, guerras, um montão de, se você for ver naquele livro Scarlet and the Beast, eles colocam todas as guerras, os períodos, as revoluções, as confusões que eles criaram. Mas em 1870, aí que vem o Albert Pike e declara mesmo, porque até então estava meio escondido. Ele declara: nós precisamos destruir o mundo, fazer 3 guerras mundiais e destruir o cristianismo. Ficou claro. Aí ele, 1 ano e meio depois, ele mandou essa carta para Giuseppe Mazzini, o outro Illuminati lá da Itália. Né? Então, foi no dia, acho que 15 de agosto de 1781. Quando chegou o século passado, em 1926, eles declararam todo... aliás, quando foi uma data que eu pulei, que é interessante, foi 11 de setembro de 1826. Mataram o capitão William Morgan. Aí, rapaz, eles estavam crescendo, né? No século anterior, eles cresceram muito. Aí mataram o William Morgan. Deus deu uma cacetada neles, rapaz, que eles caíram a 5%.
Como Deus disse assim, olha, eu não acabo com vocês agora porque ainda não chegou o tempo de você reinar, mas se eu quiser eu acabo com vocês rapidinho. Fecharam 2.000 lojas nos Estados Unidos, é muita coisa isso, cara. Naquela época, 2.000 lojas foi quase tudo. Aí eles começaram a infiltrar na igreja e estão aí até hoje. Aí criando dogmas, heresias. Agora você pega um livro, agora concluindo a volta que eu fiz, vai lá na Expo Cristã. De todo esse tempo, essa tragédia toda. Claro, você não tem um livro contra a maçonaria dentro de um sistema religioso que diz que é de Jesus, pede dízimo em nome de Jesus, oferta em nome de Jesus, manda as pessoas para o inferno em nome de Jesus, salva as pessoas em nome de Jesus. Todo o sistema corrupto da igreja de Laodiceia, que participa com todas as outras coisas desonestas, que não está na religião verdadeira, que é visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e abster-se da corrupção. Então aí um livro que você precisa nessa área, necessidade para desfazer as obras de Satanás, como Jesus veio para fazer isso, você não encontra um. Rapaz, se eu não fosse lá e visse, eu nunca mais quero botar o pé naquela desinformação. O sistema nem chega lá, estão todos esses livros aqui de graça para você, eu não quero. Não quero. Porque são livros para manter a sua mente ocupada com coisas imbecis. E são livros para o cara faturar. Então, hoje, o engano é muito grande, a indústria do engano. Você vê, aquilo parece assim uma cidade, cara, imensa, com aqueles 2 andares, e aquela tietagem, os caras dando autógrafo, sentindo Deus, eu olhando aquilo, só imaginando assim. Mas se Jesus se manifestasse aqui agora, e começasse a chutar o pau da barraca dessas tendas aqui, ia cair todos esses mercadores aqui, mandar tudo isso para o inferno. Cara, mas é essa igreja de Laodiceia, e vocês estão querendo consertar isso. Vamos? Eu estou aí. Mas é difícil, irmão. Aí o Akel está lançando o livro dele, você vê, com um propósito de edificar, está fazendo um livro praticamente de graça, para passar informação, não tem sustento disso. Isso é bonito. É bonito quando as pessoas fazem por amor. Por isso que a gente tem que mostrar como nós estamos trabalhando aqui. Todos nós temos profissão, trabalhamos, estamos cansados. Como eu estou em casa, não estou fazendo anestesia esses dias, eu estou livre de noite aqui, lendo o computador de noite, sem parar, para tentar escrever um livro de anestesia, mais um capítulo, para ajudar a modernizar a nossa anestesiologia, para que pessoas possam ser melhores tratadas e para que os profissionais especialistas tenham melhor condições de trabalhar e manipular os equipamentos novos, né? Então isso, não estou ganhando um centavo, estou aqui praticamente preso aqui nesse quarto, há 15 dias saí para ir para o hospital, para resolver algumas coisas assim, no domingo que eu saí para pregar, direto aqui, de noite. Só vou no banheiro ali, tomo banho e volto. Por quê? O ideal de você querer construir e fazer alguma coisa para o bem. Agora, os caras que escrevem uns livros que não dizem nada, ou a coisa mais preciosa que nós temos aqui é o amor de Deus. E as pessoas nós só vão ficar amando. Jesus disse para nós que ele veio para desfazer as obras de Satanás. Então, é com amor que nós estamos desfazendo isso. Escrevendo livro, fazendo palestra, fazendo estudo, respondendo perguntas aqui, e nós vamos aprendendo um com os outros. Mas, para começar esse movimento aqui no Brasil, irmão, foi sozinho. Eu não acreditei que nós fôssemos chegar até onde nós chegamos. Eu não olho para trás assim, agradeço. Eu sei que tem muito desafio ainda para a gente enfrentar. Mas Deus foi muito misericordioso com a gente, com o Brasil, né, até com parte do mundo, que nós conseguimos isso sem ter apoio de nenhuma grande religião dessa daqui, de olha, nós estamos investindo no seu trabalho. É suor do nosso rosto e os membros da Igreja de Cristo nos ajudando a distribuir CD, DVD, jornal, folheto, os pastores sérios, né, esses que são perseguidos, batalhando com a gente. Então isso só aconteceu porque foi vontade de Deus, né? Só vontade de Deus. Mas até pouco tempo ninguém falava nisso.
Nem as revistas traziam assunto. Agora, de vez em quando, traz, né? A internet foi essa benção, né? Para o nosso ministério e para o povo de Deus. Pode falar. Doutor Pedrosa, eu tenho uma questão aqui para levantar, que eu tinha essa pergunta para fazer, eu vou aproveitar agora que o senhor finalizou esse assunto. Sobre o nosso Macedo que está fazendo a arca, sobre o Valdomiro, que eu vi alguns vídeos dele há bastante tempo atrás, um que ele pedia o trízimo e outro também que ele falava que a igreja dele cura e se as outras não curam, que venha para dele que vai ter cura. E a questão que eu levanto é a seguinte: em Deuteronômio 13 fala dos falsos profetas, né, e os idólatras. E se a gente lê do capítulo 13, do versículo 1 ao 5, se alguém querer fazer essa leitura. 13, de 1 a 5. Isso. Meu irmão aí, eu estou aqui na mão. Fala ali que quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conhestes de servá-los, e não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Portanto, ao Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E a questão que eu levanto é a seguinte: Paulo também disse que por mais que um anjo desça do céu e venha pregar, se não for um evangelho verdadeiro, está na Bíblia, seja a gente não deve... considerado anátema, né? Isso mesmo, a gente não deve aceitar. E daí outra questão que eu levanto é a de Mateus 5,29, que diz: se os teus olhos te fazem pecar, arranca-o, mas que entre no céu cego, mas que participe do céu, do que está com o olho, está com o braço, está com tudo e vai para o inferno. A questão que eu quero levantar é a seguinte: a gente sabe que dentro dessas denominações a maçonaria está em peso. Tem uma palavra que... da fé que está lá em 2 Tessalonicenses 2. Até gostaria de ler, já que nós falamos, esse texto é tão importante para nós lermos. Pode continuar o seu raciocínio. Aí o que acontece? A gente sabe que tem um ditado aí que o pessoal fala: tá como o diabo quer, né? E realmente tem enganado muitos. Então eu levanto a seguinte questão: que tanta cura que acontece, que tanta pessoas sendo curadas e tudo mais, não é o inimigo fazendo isso? Pode ser, com certeza. Ele faz sinais de prodígio que, se possível, enganaria até os escolhidos de Deus. Você vai lá no centro espírita, quantas pessoas ficam curadas lá? Tem uma coisa, eles fazem libertação também. Eles falam em língua. Satanás, você pensa, essa língua aí falsa que as pessoas falam, Satanás é um imitador, ele faz tudo, né? Então, quando você vai lá no terreiro, o cara vai lá, faz um trabalho, não sei o que, o cara fica bom. Fui lá no terreiro, quanto você vai perguntar aí? Então, igual aquela técnica hipnótica,
o cara faz aqui, ele diz que o dedo ficava preso, e o cara diz que o Espírito Santo, não sei o que, gritou lá, ele libertou as pessoas, aquele vídeo que nós colocamos aqui. Assim eles fazem também com cura. Tem muitas dessas curas são psicossomáticas, ok? São doenças que a pessoa somatiza. Elas imaginam essa doença na cabeça e transferem para o corpo. Então, esses casos, tanto no centro espírita quanto no outro, podem ser curados. Eu vou falar bem claramente aqui. Eu creio na palavra de Deus, eu creio em milagres e que Deus cura e faz milagres. Mas eu sei também que existe Satanás que faz um montão de coisa para enganar as pessoas. Não é? E porque as pessoas têm necessidade de mostrar que eles curam, não sei o quê. Então, eu diria o seguinte, olha, vamos fechar todos os hospitais e agora entrega lá, compra uma toalhinha de R$15, você não precisa mais fazer transplante de fígado, nem transplante hepático, você não precisa operar tumor cerebral, nada, você compra uma toalhinha dessa de R$15 que resolve tudo. É assim que funciona? Cura mesmo? Então, não é. As pessoas acham aquilo que nós estamos falando. Eles determinam, Deus, você vai curar isso, você vai fazer aquilo. Meu irmão, a palavra de Deus mostra uma coisa interessante. Jesus curou 3 cegos aqui na Bíblia. Todos 3 foram de processos diferentes. Porque ele, se curasse do mesmo jeito, ele dizia que ele tinha uma mágica. Jesus cura de uma mágica. Não é? Um deles ele mandou fazer o lodo, passou nos olhos e ficou curado? Não. Aí mandou se lavar no tanque Siloé. Aquele tanque Siloé, para mim, é a igreja ou o hospital. E aquele unguento que ele fez é a pomada, o colírio, o antibiótico, o remédio lá. Então ele opera com ou sem intermediários. Agora, ele opera quando houver necessidade de manifestar o poder dele. Não é vir todo mundo aqui, ó, tem um médico, você está com dor de cabeça ali, tem um analgésico ali, você pega aquele analgésico e toma. Ah, não, vou lá na igreja porque eu vou pedir que eu quero que o Senhor vai me curar. Quer dizer, então são manifestações que a pessoa vai... Olha, vamos falar claro mesmo. Vamos pegar uns casos aí de morto, levar um defunto lá. Todo mundo que morreu, as pessoas, leva lá para o Valdomiro, ou os outros curandeiros aí ressuscitarem. Vamos lá ver. Vamos pegar esses casos de tumores malignos. Vamos levar lá todo para ver quantos que são curados. Com exame, antes, tomografia, ressonância, tumor de rim, com metástase, câncer no pulmão, com metástase e tal. Nós vamos levar lá. Irmão, a cura acontece quando Deus quer, né? Quando o homem quer. Então a maioria desses negócios de, porque eu curou, estava com a dor de cabeça, estava não sei o quê. Muitas dessas doenças são psicológicas e são também possessões demoníacas. Quantos casos de possessão demoníaca? Por exemplo, o alcoolismo. Está aqui na Bíblia. Os alcoólatras não herdarão o reino dos céus. Por que os alcoólatras não herdarão o reino dos céus? Está lá na palavra, 1 Coríntios 6 e vários outros lugares falando de bebida. Como é que um crente vai destruir o templo do Espírito Santo com bebida? O dia que essa pessoa conhece a Jesus Cristo, você fala, em nome de Jesus, você está liberto. O cara sai daí, ele nunca mais vai beber. Meu pai era um alcoólatra. Depois que ele foi liberto por Jesus Cristo, ele falou, de hoje em diante você é um crente, nunca mais vou beber. Ele nunca mais bebeu. Isso tem mais de 50, sei lá, anos. Então chama-se libertação. No Espiritismo, eles não fazem o que nós chamamos de libertação. Eles fazem exorcismo. Aquele demônio que está ali, aquele espírito, ele vai para outra pessoa. Ele sai e vai para outra pessoa. Ele tira dali e encaminha para outra pessoa. Agora, nós libertamos aquela pessoa, aquele espírito que sai, ele vai para onde ele veio, lá para o inferno, nas profundezas lá do mundo, mas ele não fica naquela pessoa. Ele saiu dali. Não vai para outra pessoa. Ele foi liberto. Isso é diferente. E eles fazem isso lá também, mano.
Então, isso daí não é dizer assim, olha, o cara é crente porque ele expulsa demônio. Tanto é, o cara é crente porque ele cura enfermo lá. Não é por isso, não. Não é por isso, não. A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, eu em teu nome expulsei demônios, eu em teu nome curei. E diz lá expressamente, apartai-vos de mim, que eu não os conheço. É isso, você lembrou muito bem isso que a gente fala, tem falado aqui sempre. Então essas pessoas têm que botar isso na mente. Por que essa necessidade tanto de fazer cura? Qual a maior necessidade que o homem tem? Qual é a maior necessidade? De conhecer a verdade, que é Jesus, se libertar de tudo isso, da doença, da mentira, do álcool, da bebida, das drogas. Conhecer Jesus. Isso que é a coisa. Eles nem falam de Jesus. Foi curado, é a tua linha, é o suor dele que cura, meu irmão. Misericórdia. Eu já tive experiência, eu não vou contar a experiência toda que é muito longa, de um lugar, determinada irmã pedir para mim orar em algum lugar por ela, e eu chegar e ver a situação que ela estava, eu falei, não tem solução. Eu falo, Jesus, eu vou orar porque ela está pedindo, mas eu não estou vendo nada acontecer aqui. E nós orávamos, e 2 dias depois a irmã vinha trazer testemunho de que aconteceu alguma coisa. Foi a minha oração? Não foi, porque eu não estava acreditando. Foi a fé dela. Foi a fé dela, o agir de Jesus. Minha oração é forte. Se dependesse da minha oração forte, a irmã não ia conseguir nada, porque os olhos humanos estão olhando e falando, eu estou orando porque ela está pedindo, porque eu não estou vendo solução. Ela fala assim, não precisa ter fé que eu tenho fé por você. O Valdomiro não fala isso. Vem aqui que precisa ter fé que eu tenho fé por você. Se a pessoa não tiver fé, ela não vai conseguir nada. Então, voltando, o que precisa ser reformado? A pessoa vai procurar um templo para adorar a Deus, para servir a Deus, e, consequentemente, o cara vai lá como se fosse no hospital. Ele não vai lá para procurar Deus, para encontrar Deus, para ele ser liberto. Ele vai lá para fazer uma cirurgia, como os caras vão lá no espiritismo, procurando aquelas pessoas lá, aqueles médiums, que enfia a agulha no cara, o ectoplasma, não sei o quê, e põe lá, e te curou. A maior parte é tudo psicológico. Eu fui uma vez, a pedido de um colega, falou, não, eu quero que você vá lá ver, porque você vê como fulano, você é médico, para ver como que cura. Aí eu fui lá para mostrar a pessoa, fui de jejum, fui de oração. Naquela época eu usava moto, eu fui até de moto, aqui perto do Maracanã, né? Tinha um centro lá, Centro Ramatiz. Aí estava esse médico aí, médium que cura, o Dr. Fritz, lembrei o nome. Eu falei com o cara, olha, eu vou lá porque você me chamou, você quer ver, então nós vamos ver. Não, mas ele cura mesmo, ele enfia agulha, enfia pinça no cara. Aí cheguei em oração, quietinho, sozinho, aquele pessoal tudo de branco, com as mãos assim. Aí ele começou a enfiar agulha na pessoa falou, papai, eu estou olhando assim, deu tudo errado. Estava ali repreendendo em nome de Jesus. Jesus não vai fazer nada com essa pessoa aqui. Aí que chegou uma senhora, estava com aumento localizado no abdômen. Ele é Deus, né? Ele cura, sabe das coisas todas, só estou vendo. Ele enfiava uma pinça assim dentro do nariz. Você pode fazer, aí deixa a pinça lá dentro do nariz, aquilo impressionar. Qualquer um de nós faz isso. Tá? Enfia aquela pinça lá dentro. Aí pegava aquelas agulhas, colocava nas costas da pessoa assim, todinha, depois tirava a agulha, vinha com um pratinho, colocava. Eu fui repreendendo e nada dando certo ali. E eu só falando com o cara que estava do meu lado, tá vendo? Falando, olha aí, não é de Deus. Tá? Essa senhora, ele chegou e virou para mim, aquela voz estranha, né? O cara possesso ali. O que é isso aqui? O que eu faço? Só estou olhando. Não vou... Falei, não sei o que fazer. Não vou dizer o cara que vai dizer, depois dizer que eu tinha feito, né? Aí o cara tá olhando. Pega um bisturi, sem asepsia, sem nada, com a mão assim, uma lâmina de bisturi, e vai no abdômen da mulher, a mulher em pé, o marido do lado.
e começa a cortar. Aí corta, pega uma pinça, essa ponta, e fica lá rodando assim, lá dentro, assim, aleatoriamente. O cara assim, transfigurado, transtornado, a mulher em pé. Aí pega um pedaço de gordura e tira, coloca assim. Igual tinha um pastor na televisão tirando um coágulo, tirei o tumor do cérebro. Um coágulo que estava embaixo da pele, cara. Qualquer um vê, cara. Que coisa terrível, que engano. Aí ele foi, enfiou. Agora eu estou olhando, cara. Eu perguntando a ele, qual o diagnóstico? O que é que ele tem? Ele não falava nada. Ó, você não sabe, você está fazendo o tratamento sem saber o que você está fazendo? E ele enfiando a pinça na mulher. E puxando gordura. Daqui a pouco o marido, ficou tonto, caiu. Aí daqui a pouco a mulher ficou tonta, caiu. Porque ele começou a puxar a gordura, veio um pedaço de alça intestinal. Ele disse que era um lipoma, mas era uma hérnia. Uma hérnia abdominal. Em vez de sair gordura, veio o intestino da mulher. Falei, poxa, se o cara é Deus, nunca fez medicina. Tá? Não, isso é engano. É engano, as pessoas vão lá por coincidência, por sugestão. A mulher saiu dali, botou aquilo para dentro, fechou. Eu quis acompanhar o caso, até procurar a mulher e documentar o caso, ou filmar, saber o que ia acontecer com a mulher. Se ela não teve uma infecção, um problema sério, só a misericórdia de Deus. Então, essas coisas, as pessoas vão lá e você acha que é diferente o que esses caras fazem? Se eles servem o mesmo Satanás lá na maçonaria, lá dentro da igreja, você acha que eles estão fazendo diferente? Então, infelizmente, esse pode ser até a gente se preparar para um debate desse, falar sobre milagres, curas e milagres. Até que ponto isso é verdade? Né? Até que ponto isso é necessário? Eu sei que Deus cura, mas não fica assim, ó, vem aqui. Jesus nunca mudou uma quitanda assim, vem cá, ó, tem uma barraquinha aqui, vocês vêm aqui que eu vou curar todo mundo. Vou aqui, ó, e vou vender aqui uma toalhinha, vou vender um chaveirinho. Na verdade, Jesus fala assim, vai e não fala para ninguém que eu fiz isso. Várias vezes, vários momentos ele fala, vai e não fala para ninguém. E também, Deus não faz troca. É como o Pedrosa falou, não adianta tu fazer uma propaganda, porque Deus quer te ver no caminho reto, independente se tu esteja com um problema, independente se tu esteja com uma doença ou não. Porque é mais fácil tu ir para o céu com uma doença do que tu ir para o inferno curado. Tanto que teve alguns homens da Bíblia que não foram curados. Paulo tinha um espinho na carne, Timóteo tinha uma doença no estômago. Isso, no estômago, tinha que tomar um pouquinho de vinho. Então, assim, nem todos vão ser curados. Mas a maior cura é a que a gente prega aqui, é a libertação, é tu ter comunhão com Deus. Porque o véu já foi rasgado. A gente não precisa mais dessa arca que o Macedo vai fazer e vai vender, e vai dizer... Olha, eu vi uma pregação aí, rapaz, de um desses líderes aí, aquele que usava bigode. Misericórdia. Não, porque tem que ter sim, porque não sei o quê. Falando que o véu se rasgou, mas o sacerdote ainda continua, né? O que nós estamos fazendo no trabalho aqui? Trabalho de pastor. Nós estamos orientando, estudando a palavra, mostrando às pessoas por amor. Nós não estamos inventando nenhuma coisa, não estamos fazendo nenhuma coisa extraordinária. Agora, não, porque o pastor, qualquer coisa que você tem que falar com o pastor para o pastor resolver. Você não pode resolver isso sozinho, não. Você tem que falar com o pastor para o pastor ir lá resolver o problema. O véu se rasgou, eu falo em comunhão direto com o Pai. O Pai, cura esse daqui, eu não preciso ir lá falar com o João, para falar com o Antônio, para falar com o outro, para falar com o outro, para fazer um descarrego, para curar. Nós oramos um pelos outros, mas nós temos comunhão direto com o Pai. Você desvaloriza tudo isso, quando você vai dar a impressão que o cara é um especialista em cura e em salvação, que é a coisa principal.
Então essa coisa dessa igreja, eu estava lembrando hoje, quando a Igreja Universal começou colocando aquele copo de água em cima da televisão que eles mandavam. Coloquem o copo de água em cima da televisão que agora nós vamos orar. Depois da oração a senhora bebe essa água. Aí começou a imitar a Igreja Católica na água benta. Né? A água benta da Igreja Católica passou a ser. Aí depois ele começou a fazer uma oração das 18 horas com o fundo musical da Ave Maria. Ah, meu irmão, aí foi embora. Começo, se o começo ali tivesse levantado os líderes de Jesus aqui, não religiosos, os líderes de Jesus, olha, para com isso que isso é idolatria. Para com isso, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é isso não, vamos parar com isso, ó. Aí tá aí. Foi, todo mundo aceita, fica calado. Você vê algum líder evangélico combatendo essas heresias do Bispo Macedo? Ninguém combate. Estão começando até a imitar? Está todo mundo imitando e, ó, daqui a pouco está todo mundo fazendo igual o profeta, né? Traz um profeta lá dos Estados Unidos e manda dizer que você tem que botar uma grana na conta dele que você vai ser salvo. Ah, para com isso. Aí vão rir da Igreja Católica que fazia as indulgências. Não, aqui na minha cidade... A igreja tem que voltar para os caminhos do Senhor, tem que voltar. O que salva, cura e liberta é Jesus. E o que o homem precisa é conhecer a verdade para ele ser liberto. Isso é uma vergonha. Uma denominação fica lá curando, entre aspas, né? Curando. Ah, aí chega para você, estava com a dor aqui nas costas e curou. Estava não sei o quê. Como eu falei, vamos levar uns casos lá mesmo para ver se cura. Eu creio que Deus cura com presença de pastor ou não. E onde tiver, com médico ou sem médico, Ele cura. Ele cura. Eu já tive várias situações difíceis comigo, várias situações. Eu clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Mas agora eu não fico falando para as pessoas, vem cá, se você está com uma doença lá, vem que eu curo. Eu vou orar, você vai ficar bom. E começar a divulgar aqui, vamos ver a fila que vai fazer aqui na porta da minha casa. Entendeu? Não, isso aí já é comércio, né? Isso aí é você deturpar a palavra de Deus. A igreja de Cristo está centrada no fundamento em Jesus. O nosso modelo é Jesus. Jesus não fazia essas coisas e com finalidade de comércio e marketing, né? Aí você vai perguntar aos caras lá, vamos ver a Bíblia. Pega o pessoal lá da Universal, do Quadrangular, desse outro aí. Vamos ver, o que é a Arca da Aliança? Ah, é um negócio muito bonitinho de Deus. Está lá na minha casa, eu ganhei uma, comprei uma, dei para minha cunhada. Aí eu comprei uma, dei para o pastor, ele ficou muito feliz, botou lá. Agora o pastor vai comprar uma grandona, vai botar lá em cima na igreja. Irmão, passava essas igrejas aqui do Rio de Janeiro, outros lugares que eu ia, a arca, eu falava um por um. Pode jogar fora. Isso não tem nada a ver. Você não gosta de Jesus, não gosta do Espírito Santo? Então, agora o pessoal está lá, está tudo curado. A carne está tudo curado, se é que está. Aí... Agora o Espírito, meu irmão, não tem, não sabe discernir nada. O Espírito de discernimento, o Espírito Santo tem nada. Paulo diz que o culto é racional, né? É. Tem que saber o que é que tu tá. Inteligente. Romanos 12, 1, 2, eu gosto muito, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício a Deus, não é? E continuando ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, do seu conhecimento. Para você entender a vontade de Deus, você tem que buscar o conhecimento. É isso que a palavra de Deus ensina. Aqui na minha cidade, até eles fazem uma campanha forte aqui, né? Dizem que é forte.
Aí eles falam, ó, você traz a foto da pessoa, você traz uma roupa dela, que a gente vira do avesso e amarra a roupa. Até hoje eu não entendi isso. Virar a roupa do avesso, amarrar. Ah, mas é universal, eu vi, fez tudo isso, cara. Cara, não tem. Agora, onde que está isso na Bíblia? Onde que está isso na Bíblia? Não tem. Quando eu era do Espiritismo, a gente fazia isso também, levava foto. Eu ouvi uma pessoa falando que ia levar foto, não sei quem, porque a pessoa tinha feito mal a ela, ia fazer uma oração para Deus pesar a mão sobre aquela pessoa. Isso é macumba. Então, é verdade. Coisas que nós estamos falando aqui é que a Igreja de Cristo não pode progredir. Uma igreja dessa, como é que ela vai encontrar o Senhor agora em breve no arrebatamento? Não tem preparo nenhum, não tem comunhão nenhuma. Vai lá, é um comércio. Naquele filme, Os Illuminati, feito em 2006 pelos australianos, esqueci o nome dele, é Christopher, acho alguma coisa, o diretor. Ele mostra no filme, logo no início do filme, os Illuminati, eles querem comercializar tudo. Aí eu coloco lá, inclusive a fé. Tudo. Eles que fazem isso com a igreja, porque não tem essa necessidade desse comércio. Mas nós temos que orar, irmão, nós temos que combater isso com amor, né? Mas com verdade. Porque o que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Se os bons vão ficar sempre em silêncio, ele não precisava nem ser bom. Para que ele vai ser bom? Você vai ficar em silêncio? Não é bom, é bobo. Então, vamos correr atrás. Nós estamos no caminho certo. É um grupo muito pequeno, mas nós estamos na autoridade de Deus e vamos pedir que Ele nos dê força e sabedoria para a gente denunciar essas coisas, buscar a palavra, né? Eu queria encerrar essa parte, irmão, lendo o que eu falei aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É muito importante esse capítulo. Estava aqui marcado agora. Primeira. Olha aqui. Sobre a vinda do Senhor, que nós falamos, vamos só encerrar aqui até o versículo 12. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que vos movais facilmente do vosso entendimento, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia, principalmente a apostasia da fé, e o filho da perdição, e manifesta o homem, né, do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que do seu próprio tempo seja manifesto. Agora vós sabeis quem o detém, para que do seu tempo seja tirado. Não é? Quem o detém? É o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, assim que o Espírito Santo sair, é o que o detém, junto com a igreja, aí então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Só a beleza do céu se abrindo, Jesus vindo, o anticristo já vai cair duro. Aí Jesus só vai fazer assim, um tiro de misericórdia, ó. Um soprinho. Esse tão poderoso que está aí, que todo mundo não pode falar nada contra esse todo poderoso está aí. O meu Jesus, o meu Senhor,
O Espírito Santo, ó, fazer assim com ele. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais prodígios de mentira. Sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Esses que estão aí não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quais serão julgados? Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, mostrando o anticristo, como nós temos que estar preparado, sem estresse. Quem tem que estar estressado é esse pessoal que não estuda a Bíblia, que não tem comunhão com o Espírito Santo, vão lá nos templos para entregar dinheiro, para receber cura de, sei lá, tem uns negócios que são cômicos, rapaz. Eu tenho uma senhora que tinha prisão de ventre, você precisa ver ela contando. Eu vi esse vídeo. Tudo. Vi. Precisa ser cômico, né? Você acha? É verdade. Nossa, chega, é isso que Deus cura, né? Negócio assim, uma palhaçada tremenda. Mas, irmão, essa foi boa porque eles não esperavam por isso. Aí foi Deus que fez mesmo. Desmascararam isso. Vergonha, né? Isso, uma senhora idosa, coitada, humilhada ali no meio. Mas, irmãos, podemos então encerrar, né? Já 00:47. Amém. O programa já está ficando longo. E mais alguns assuntos concernentes à palavra de Deus nós vamos conversando, aprendendo aqui juntos, né? E a igreja tem que se livrar disso tudo, irmão. Nós estamos adorando, servindo ao Senhor e pregando a palavra e orando e pedindo para que Deus possa resgatar essa igreja que aqui no Brasil está muito cheia de... Tanto é que elas proíbem falar de maçonaria. E eles já estão, desde 1717, preparando a destruição do Evangelho, né? Então é prova que aquilo é a igreja de Laodiceia e que eles não têm compromisso com a verdade. Se eles tivessem compromisso com a verdade, com a igreja de Cristo, todos eles estariam como nós, lutando contra Satanás, né? Porque Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Amém. Pedrosa. Só que assim, tem uma pessoa aqui no chat com uma discussão ferrenha, quase saindo no tapa, se o vinho tinha álcool, se o vinho não tinha álcool na época de Jesus. Então aqui quase saindo no tapa com a questão da história do vinho. Gente, quando chegar lá em cima, eu pergunto para Jesus se tinha álcool ou não tinha. Eu só perdendo tempo discutindo uma coisa aqui. No tapa aqui no chat. Como é que é? O negócio foi o Bispo Macedo, rapaz. Eu não sei se aqui eu consigo botar o vídeo daqui, fazer o upload aqui de vídeo ou não. Aqui é só documento. Pedrosa, né? Dá para fazer isso. Vê se é o mesmo que eu ia falar. Que um demônio se manifesta e fala da Mundial? Não. Esse tem um que eles estão bêbados, embriagados, né? Também já vi. Deixa eu ver se eu consigo. Mas o último agora que o Macedo fez, o pessoal dele lá, foi um que o demônio se manifesta lá e começa a falar da Mundial. É hilário, assim. Eu já vi, rapaz. Tu visse esse, o Pastor Carlos? Eu vi um monte já de vídeo. Tem um que o diabo elogia a Universal, fala que o Bispo Macedo quer qualidade, não quer quantidade, que a igreja, a outra igreja do Valdomiro só quer quantidade. É isso Ele enche mesmo. a bola do Bispo Macedo. É isso mesmo. Eu já vi. E tem gente que acredita nisso, né? Uhum.
Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Fala, o homem com a voz mais linda de Santa Catarina. O debate fechou. Tava ótimo. Pedrosa Tava, né? só tá achando um vídeo ali pra mostrar pra gente. E a verdade sempre sendo pregada. Não é esse vídeo aqui, eu tenho outro aqui, deixa eu ver. Ô Pedrosa, Oi. a gente pode falar sobre esse vídeo amanhã. O que é que você acha? Aham. Não, já tá tarde. Seria já um... Só queria esse processo. Seria já um assunto legal pra gente debater. Não, sobre a vida, né? Isso aqui, acho que eu tenho esse vídeo, porque eu fiz o filme. Deixa eu ver aqui, vídeo. Tá aqui, projetos. Aqui, ó. Esse daqui Só que eu editei o vídeo, né? Deixa eu ver. Ah, aqui não. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Tá? Agora upload. Fazer upload. Vamos ver. Ah, tá subindo o vídeo. Só faltam 8 minutos para uma, né? Temos 8 minutos. Está subindo aqui. Então, nesse vídeo, tem a voz gravada e eles colocaram os personagens, os 3 personagens conversando. Você vê a voz dele, irmãos. Eu botei naquele filme sobre drogas, ele está editado. Quando você vê o que esses homens fazem, rapaz, não sei, é muita coisa e incompatíveis com a palavra de Deus, né? As pessoas veem isso e acham normal, né? Ó, tá carregando aqui, vamos ver. Ó, vamos ver se vai rodar aqui, porque do YouTube eu rodo direto, né? Sim. Vamos ver se ele carregou aqui. Não sei se ele carregou. Aqui. Mas aquele não ficou transparente, não. Depois eu vou tentar fazer um teste aqui com ele. Mas deixa, eu vou... O doutor saiu, já volta. Meus irmãos, Deus abençoe a todos que nos acompanharam hoje. Lá pelo site, muita gente boa. Mas como diz o pastor Carlos, não percam tempo com essas coisas. Vocês ficam pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, vinho, suco de uva. Né, pastor? Não, mas isso dá um tema muito bom para a gente discutir isso. O pastor Carlos está congelado ali? Oi? Acho que congelou a imagem dele também. Acho que congelou. Uhum. Mas aí, pastor, vamos encerrar, né? Fazer uma oração e agradecer a Deus a oportunidade da gente conversar aqui juntos e passar isso para diante. Bom, eu acho que agora a gente pode encerrar e depois a gente conversa um pouquinho aqui fora do ar, planejar mais alguma coisa aí para essa semana. Igual eu tive essa uma graça, eu tô 2 vezes aqui, ó. Tá vendo? Tá duplicado. Isso aí foi uma cura, hein? Aham. Então, vou encerrar o programa. Vamos fazer uma oração. Quem ora? Amém. Quem sentiu o desejo de orar para encerrar aí?
Vamos? Então, vou orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em nome de Jesus, nós chegamos diante de ti, Senhor, pois ele rasgou o véu e podemos falar direto contigo, ó Pai, em comunhão contigo, e o teu Santo Espírito que está dentro de nós e intercede por nós, ó Pai. Tu sabes o trabalho simples que nós estamos fazendo, mas ele é dirigido e dedicado por ti. Nós estamos sendo dirigidos e orientados pelo teu Santo Espírito. São coisas sérias que nós estamos falando, ó Pai, mas nós queremos que ninguém no Brasil, no mundo, fique enganado diante dessas coisas ocultas e que eles guardam isso com tanto cuidado, ó Deus, dentro daqueles lugares onde dizem que é a tua casa, onde tu revelaste que a maior abominação, a coisa mais leviana está ali dentro. E nós temos tentado falar, Senhor. Continue abrindo espaço para nós, mas sobretudo a mente e o coração das pessoas, para que eles possam conhecer a necessidade de uma reavaliação da tua igreja aqui na terra, Senhor, que está se desvirtuando para outros dogmas, Senhor, e se esquecendo do fundamento principal que é Jesus. Nos dê sabedoria, Senhor, para levar essa mensagem com amor e com coragem a estas pessoas e enfrentar esses falsos profetas em teu nome, Pai. Vai enviando teus anjos e vai nos capacitando para esse trabalho. Guarda-nos, protege, perdoa os nossos pecados e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.